Amém. Só falando, até aproveitando que você falando algumas versões fala do jovem lunático, né? É, Que essa casta de demônio não pode sair só com jejum e oração. Então, só falando isso antes de falar de responder essa pergunta, muitas doenças são espirituais mesmo, são espíritos que estão nas pessoas. Então, tem doenças que é espirituais e está provado na Bíblia daquela mulher que há 18 anos era curvada e Jesus disse é, que era um espírito de enfermidade que estava sobre ela. E também tem outro texto que Jesus expulsa o espírito mudo e a pessoa fala. Então, tem doenças que são espirituais. Algumas doenças são emocionais, a pessoa tem ódio, tem mágoa, é, tem rancor, verdade. isso gera doenças É, físicas dentro da pessoa também, e algumas é doenças físicas mesmo, uma sequela de acidentes. Uma vez eu orei lá no Rio Grande do Sul para uma mulher que ela sofreu um acidente na empresa e caiu uma madeira na cabeça meu dela Deus. e ela ficou cega. Então, alguma coisa danificou no cérebro dela que deixou ela cega, mas era um acidente. Então, era uma doença física, não era nem Sim, espiritual, nem emocional. Então, eu sempre falo que tem essas três origens: espiritual, emocional ou física. Então, é interessante isso do dom de cura. No meu caso, no começo da minha fé, eu comecei a ler muitos livros sobre cura. E eu creio que também não existe coincidência, né? Eu creio que Deus preparou para mim estar lendo. O meu sim, pastor que me sim, prestava os livros de cura, porque eu acho que ele falou: é isso que eu quero te usar. E chegou na minha. E aquilo foi despertando em mim uma fome, uma sede, um desejo de ver pessoas sendo curadas. E eu comecei a orar, a jejuar, a buscar isso em Deus. Falar assim: Deus, eu quero ver os milagres, eu quero ver as curas. Quando Deus começou a fazer as curas, ainda eu não estava satisfeito, porque a cura é diferente do milagre. Por exemplo, a pessoa tiver com uma dor no braço e ela, de repente, a dor sumiu. Vamos dizer que isso é uma cura. Quando um cego enxerga, isso não é uma cura, isso é um milagre é. instantâneo. A Então, Deus. quando Deus, primeiro eu comecei nessa busca, Deus, eu quero. E eu comecei a ir também a conhecer homens de Deus usados em cura, isso também ajuda muito. Já ministros que já ministra cura para você aprender desses homens, receber a oração desses homens para te ativar, que nós falamos de transferência de unção, livros e fora a nossa oração, o jejum, buscar o Senhor, né? E aí Deus começou a acontecer curas e eu busquei, falei, Deus, eu quero os milagres. E eu até contei um pouco lá no nosso primeiro programa que eu estive aqui, né? De uma chave, né? Que nós falamos da oração em língua. Mas eu creio nisso. Se a igreja, o pastor, o obreiro, ele focar na cura, ele buscar em si Deus, ele recebe. Glória a Porque Deus. vai no princípio, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Glória a Então, Deus. muita gente busca o dom da revelação, ele recebe. Busca ser usado na libertação, ele recebe. Então, se a igreja Glória a buscar, Deus. você que está assistindo esse podcast, você que tem Glória a esse Deus. desejo de ser usado em cura, Glória a busque, Deus. busque que você vai receber e Deus vai te Glória usar a Deus. aí Glória a na sua Deus. igreja, aí na sua Glória a cidade. Deus. Como a missionária Ivani falou que a igreja era uma bênção, tem muitas igrejas que Deus opera, infelizmente tem outras que não operam, mas a vontade de Deus eu sei que é operar Glória. em todas, Glória a em Deus. todas. A nossa irmã Paula está falando aqui para nós que há umas 3 semanas atrás, na igreja dela, houve, né, um chamamento para receber a cura. O Aleluia. pregador o chamou e ela estava com uma hérnia de disco, né? E já tinha feito raio-x, tomografia e não ficava bem. E lá ela recebeu, ela foi à Aleluia. Glória a frente, Deus. recebeu, foi uma Glória a Deus. experiência muito forte com Deus. Olha só. Olha aí, Glória a glória Deus. a Deus, É né? até bom, missionário, desculpe cortar. Você que tem testemunho de cura, escreva aí no comentário que É. isso vai indicar a fé dos irmãos também. Glória a Deus, muito obrigado, irmã Paula, Deus te abençoe por compartilhar conosco. Pastor, eu achei interessante isso que o senhor disse, porque quem quer se formar em direito, ele não tem que estudar muito? Quem quer ser uma cabeleireira, Verdade. né? Igual a Monique, que está aí conosco nessa manhã. Ela não tem que se estudar Verdade. e a cada dia ir se especializando naquilo. Mesmo assim, são os dons de Deus, Coisa né? com Deus, né? A gente precisa ter sede, precisa buscar, porque Deus ele dá
como a missionária Ivonete, que é muito usada na palavra, né? Louva a Deus pela vida dela. Ela é usada na palavra, mas ela precisa ler. Ela precisa, hoje eu vou pregar tal assunto e preciso buscar entendimento. Então, para a cura também é assim? É assim. Tem um pessoal que gosta de falar, o que você foca se expande, cresce. É igual quando eu era criança, não sei se o pessoal desse tempo, os antigos vai lembrar que tinha aquelas lupas, aí nós pegávamos um papel e ficava assim no sol, né? no sol com a lupinha Pra pôr fogo. para pôr fogo e queimava. Eu não sou desse tempo. Não é desse tempo? A irmã sabe, né? Sim. Por quê? Porque o raio solar pegava na lupa, focava, criava um foco e queimava o papel. Olha aí. Então, o que você foca Meu Deus. na vida cresce, É mesmo. desenvolve. Então, por exemplo, eu falo de cura hoje, ministro cura, teve até um testemunho um dia desse no canal. Eu fiz o print e depois perdi o print, que é muitos vídeos lá, mas uma irmã que numa live que eu estava ministrando, eu tive uma palavra de conhecimento que Deus estava curando os olhos de uma pessoa. E ela falou assim que estava com uma infecção. Meu Deus. Uma infecção nos olhos. E na hora que eu falei, ó, Deus está curando essa pessoa, Ela ela recebeu a Glória cura. a Deus. Ela recebeu a cura. Então, foi algo poderoso isso que aconteceu. Ela recebeu a cura online. Hoje está acontecendo online. Mas é isso. Glória a O que Deus. você foca se expande. Então, o que eu fiz? Que eu falei desde o começo quando eu me converti em 1994, eu comecei a ler livros sobre curas. Glória a Deus. Comecei a seguir homens de cura. Quando alguém era usado em cura em algum lugar e estivesse aqui em São Paulo, né, eu ia lá para saber o que ele está fazendo, o que está funcionando. Então, até hoje, não parei, né? Até hoje ainda Glória tem a algum Deus. livro novo, tem alguém sendo usado em cura. Deus a usa Deus. cada um de uma Aleluia. forma diferente. O que eu É. posso aprender desse homem, dessa mulher de Deus? Glória a Deus. Então, eu acho que a pessoa focada em algo, Deus vai dar. Tem muitas pessoas que me procuram por causa disso também. Elas falam assim, pastor, o meu desejo é ver as pessoas sendo curadas. Eu falei, então amém. Se você já tem um desejo, é o primeiro Glória a passo. Deus. Deus vai te dar isso. Por quê? Tem um pastor americano que ele gosta de falar assim, que 10% dos dons de curar estão na igreja. Vamos dizer, toda igreja tem 10% com pessoas que têm um dom de curar. Existem 9 dons, profecia, interpretação, variedade de língua, discernimento. Glória a Deus. E tem pessoas dentro da igreja que têm os dons de cura lá. Mas por falta de conhecimento, por falta de busca, por falta de ser ativado, despertado, eles não estão usando. Mas ele, na visão dele, ele diz que toda igreja tem. Talvez não estão usando. Não estão usando, talvez não estão sendo ativados. Eu creio que nesse programa, missionária, pessoas vão ser ativadas para buscar mais em Deus. E eu Glória quero a te Deus. incentivar, busque mesmo, que Deus vai te dar uma Glória a unção Deus. poderosa de cura. Por quê? Depois da pandemia, as pessoas pioraram Verdade. emocionalmente. É mesmo. O que tem de gente perturbada de mente, É. de espírito. E doente fisicamente, sempre houve doença, né? Mas houve uma multiplicação. Sim, sim. Então, Meu Deus fala ao Deus. meu coração que Ele precisa levantar uma geração e guerreiros, ministros que são usados em cura. Glória Deus a está Deus. levantando e vai Glória a Deus. levantar Glória a pessoas Deus. nesse podcast. Eu creio, Amém. pastor, e também assim, eu acredito que vai ativar a fé de algumas pessoas, porque se em algum momento da tua caminhada Deus te usou nisso, o dom está aí. O que precisa é um despertamento. É. O dom está dentro de você. E tem muitas pessoas que são tímidas em relação a isso, né? Ai, Deus me usou, fica até assustado. É. Alguém, porque é muito comum na nossa trajetória, e eu acredito nisso, e o Senhor já está te usando para ativar. Eu gostaria de pedir para você que está conosco aí no canal, de frente com a Ivani no YouTube, para que você deixe aí o seu comentário falando daquilo que você tem recebido de Deus. Aleluia. Aleluia. Daquilo que Deus tem. Porque muitas vezes, e eu falo da minha mãe agora, uma vez ela foi fazer um exame e o médico falou: quando foi que a senhora operou o seu útero? Quando foi que a senhora tirou aqui um probleminha que estava no seu útero? Minha mãe disse: não, eu nunca operei no útero. Operou, porque tem uma cicatriz Olha aqui. aí.
E minha mãe congregava na Assembleia de Deus na Vila Falque, né? Tem aqui uma cicatriz. Quando ela veio embora, ela lembrou de um dia que ela estava no culto e veio um pregador e disse assim: olha, Deus está tocando no seu útero, Olha aí. fazendo uma Glória a cirurgia. Deus. Aleluia. Então a Aleluia. gente crê nisso, pastor. Eu creio piamente nisso, sim. que se um dia Deus usou alguém, esse alguém pode estar conosco aí online e até conosco agora no nosso canal. Não sei que hora que você vai ver esse programa, mas eu quero que você ative a tua fé naquilo que o Senhor te chamou. Porque se Deus usou um dia você para curar, Ele conta com você ainda para esse ministério. Né, pastor? Pra fé, né? Eu tive você falando, eu tive Glória a Deus. nós chama um dom de revelação, palavra de conhecimento. Talvez a pessoa está assistindo agora online, ou vai assistir depois, ou qualquer época que Deus é onipresente, Deus sabe Verdade. essa Glória a palavra para Deus. quem é e qual época é, pode ser agora, Glória a pode ser daqui a um Deus. mês. Eu vi como se fosse no estômago de uma pessoa, como se fosse uma bola de gude. Aqui no São Paulo chama bolinha de gude, alguns em um lugar chama peteca, Fubeca. fubeca, peteca, acho que no Maranhão é peteca. Então, no estômago do lado direito, eu vi como se fosse uma bolinha de gude aí no seu estômago, e Deus estava falando que está te curando. Não sei se é um tumor maligno, eu não posso descrever o que era, mas eu sei que Deus está tirando isso de você. E sobre isso que a missionária estava falando, é bem interessante. Baseado num versículo em Romanos, que eu creio, que diz que o dom de Deus é sem arrependimento. Quer dizer, Deus Uau. dá o dom, ele não se arrepende. Um dia a pessoa vai prestar conta do dom. Mesmo se a pessoa se desviar, ele não perde o dom. Ele fica bloqueado porque ele está cheio de pecado, mas o dom está nele. Ele Meu voltar, Deus, olha, ele pode se converter, Aí. vai voltar. Deus não toma o dom. não toma. O dom fica para a pessoa a vida toda. Um dia nós vamos prestar conta do que nós fizemos com nossos dons e talentos. Meu Deus. Mas então vamos dizer que a pessoa operou e parou de operar. Às vezes ficou magoado, às vezes a igreja, alguma coisa aconteceu e bloqueou. Você não perdeu o dom. Aleluia. Às vezes a mágoa, às vezes as decepções, às vezes o desânimo da própria pessoa, ele parou. Mas se, por exemplo, a pessoa tem um dom de cura, Sim. e aí de repente na igreja dele foi perseguido, coisa e tal, ele saiu, ficou meio afastado e voltou. Aí ele pensa, perdi. Não perdeu, está dentro de você. Se você começar a orar pelos enfermos, isso vai ser ativado em você. Aleluia. Talvez não imediatamente, porque algumas coisas dentro de você precisam ser ativadas, mas já está dentro de você os dons. Glória Todos os a dons Deus. que você recebeu, seja cura, profecia, revelação, interpretação de línguas, discernimento de espírito, já está dentro de você. Se você já foi usado, como a missionária Aleluia. falou, fui usado tanto naquela época e parou. Não, alguns bloqueios aconteceu que tem a ver com a sua mente, com a sua alma, mas no seu espírito, onde Deus coloca os Aleluia. dons, está lá ainda. Glória a Deus. Por isso que aquele lado da passagem do talento, Glória a ele Deus. enterra o talento, ele não perde o talento. Só quando um dia Deus vai prestar conta. O que você fez com o talento? Eu enterrei. Mas o talento estava lá, estava enterrado. Um dia Olha nós vamos que prestar forte, conta. né, amiga? É, Então, Meu Deus. se você está com verdade. dons enterrados, desenterre. Meu Glória a Deus. Olha aí, está conosco a nossa irmã Mara. GCM, Deus abençoe, Glória a Deus. amiga. Nossa irmã Ana Cláudia, Tatiene, o É. Gilson Ramos nos dando a paz do Senhor. E que forte isso, nosso capelão Leandro, que está lá em Glória a Salvador, Deus. né? Glória a Deus. Nossa irmã Edna. E eu quero que você, assim como a nossa irmã Paula, deixe aí no nosso canal do YouTube um testemunho de cura. Ou que Deus te usou, ou que você Glória a recebeu Deus. através da mão de alguém. E o pastor, eu também já vi, não sei se a missionária Ivonete pode compartilhar disso, pessoas que foram curadas dormindo. Estava dormindo e recebeu uma cura. O próprio glória a Deus, Deus. né, visitou. É muito Acredito. forte. Eu já recebi pela rádio, um programa Pela de rádio. rádio. Glória. Estava sendo ministrado lá a cura. Glória a E Deus. eu me lembro, pastor, que nasceu um dente em mim depois de velha, né? De velha. Eu falei, meu Deus, um dente depois de velha? E estava trazendo uma incomodação, me doendo aquele dente. E eu pegava, balançava, amigo, o dente e nada do dente sair. E eu sem querer ir no dentista para ver aquele dente que tinha nascido. Aí eu sentei no sofá, comecei a assistir o programa na televisão. Aí lá o pastor falou, põe o seu copo com água aí, se você crer, tiver fé, você vai ser curada. Aí eu fui lá, corri, peguei o copo com água, coloquei lá.
Aí terminou, ele falou assim, vamos fazer a oração e você bebe água. Fiz a oração, bebi água. Quando eu pus a mão no dente, o dente veio na minha mão. Meu Eita, Deus. glória. Aleluia. Né? Glória a Não, Deus. isso é uma coisa que você nunca mais você esquece na sua Glória a vida. Deus. Que isso foi um milagre para mim. Glória O a dente Deus. veio na mão, assim. Eu falei, eita, glória. E pronto, me fiquei livre do problema, que para mim era um problemão, né? Na Uma época, dor. né? Uma dor que tava Meu me incomodando. Deus. A boca inchou, ficou inchada. E aquele dente já apontando para fora, sabe? Falei, ó, Meu então, Deus. você que tá Glória aí a nos Deus. assistindo nessa manhã, irmãs, nosso Deus não mudou. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é o mesmo Glória de a ontem, de Deus. hoje e vai ser eternamente. Aleluia. Nós que mudamos, nós temos que pôr a nossa fé em prática. Eu gosto do pastor Luciano, é que ele nos incentiva a trazer a nossa fé, né? Glória a Ele não Deus. fala, eu tô te curando. Não, ele fala, você tem fé? Se você tem fé, você vai ser curado. Glória Então não a é Deus. nós, é o nome de Jesus que é poderoso. Glória a Deus. É ele que cura. Aleluia. E pela misericórdia dele nos usa, né? Glória a Somos um Deus. instrumento, como o pastor falou aqui nessa manhã. Aleluia. E vamos ter que prestar conta lá na frente. Glória a Deus. Amém? E dá uma olhadinha no som aí, Vitor, para nós. por Glória a favor. Deus. E é tão interessante que a nossa irmã Cleide está aí, né? O cantinho da Cleide dizendo que está sem som. Mas é tão interessante isso, pastor, porque são pessoas chamadas para viver determinadas coisas, né? Glória a Deus. E agora eu pergunto assim para o senhor: precisa estar disponível para isso? Porque nós encontramos hoje pessoas também com medo, né, de ativar. É. O medo, ele bloqueia, né? O medo bloqueia. Medo bloqueia. Hum. Só falando do sonho, eu lembrei de um sonho da minha avó. Mas é interessante isso sobre sonho. Eu estou estudando muito sobre sonhos. E já estudei em uma época, mas agora eu estou mergulhando para entender sobre sonhos. E uma coisa que Deus pode fazer em sonhos, como foi falado, curar no sonho, a pessoa dormindo, libertação. Olha, Até pessoas já têm testemunho de batismo com o Espírito Santo, acorda falando em línguas. Glória a Deus. E aí eu vou até falar isso de um sonho, lembrei você falando disso, eu lembrei de um sonho da minha avó e depois falar desse problema do medo que tem. A minha avó, ela disse que quando era jovem, ela contou isso, a minha avó hoje está com 101 anos, né? olha, Meu glória. Deus. Vai fazer 102 em setembro. Glória a Deus. Tá perto, se Deus quiser. E aí ela contou que quando era jovem, dava um medo nela, um medo tão grande que ela ficava acamado de 2 dias. Hoje, talvez, se ela fosse no médico, ia falar que ela estava com síndrome de pânico. Diz que era um medo muito forte. E aí um dia ela sonha que ela vê uma escada do chão ao céu. E aí ela se alegra quando vê a escada, e aí vê um vulto preto, tampa a visão dela da escada, fica na frente. E aí ela fica lutando para ver a escada, e ele sempre atrapalhando Olha, a visão meu dela. Deus. E quando vê esse vulto e atrapalhava a visão dela, ela ficava angustiada no sonho. Meu Deus. Mas aí teve uma hora que ela consegue olhar para a escada e o vulto não aparece mais. E aí ela diz que sente uma alegria muito grande no sonho e ela acorda. A minha avó, ela é da Igreja Batista, né? Os batistas não têm costume de... Não tinha, né? Desculpa aí que foi algum batista, mas não tinha costume de ficar dando aleluia da glória, igual os pentecostais. Mas ela acorda e diz que estava uma alegria tão grande que deu um aleluia bem forte. E ela diz que a partir desse sonho nunca mais vê Olha aí. aquele medo. Glória a Deus. Que eu, Glória a Deus. Libertação. libertação. É, Eu imagino glória que a ela Deus. era um espírito de medo que tentava pegar ela ali. E ela foi curada e Glória a liberta. Deus. E sobre o medo de... Acontece o seguinte, tem pessoas que têm vários tipos de medo. Tem pessoas que têm medo de falar assim, mas eu vou orar e não acontecer nada. Né? Tem um medo esse, né? Eu vou orar e não vai acontecer nada. E entenda só, a pessoa tem esse medo de falar assim que eu vou orar e não vai acontecer nada, mas não tem medo de pregar o evangelho e não acontecer nada. Vamos dizer, eu vou pregar a salvação e a pessoa não quiser a salvação. Você tem esse medo? Ninguém tem esse medo disso, né? De pregar o Mesmo. evangelho. Não tem esse medo. Então, por que É. você vai ter medo de orar e não acontecer nada? Porque Verdade. quando você ora, você está fazendo a sua parte. Quem é que cura é Deus. Você faz a sua parte de orar. A minha missão é orar pelas pessoas. Glória a Deus. Eu não fico preocupado, será que vai acontecer ou não? A minha missão é orar pelas pessoas. Glória a E eu sei Deus. que alguns vão ser curados, eu sei que não quer dizer que todos vão ser curados, eu sei que pessoas vão ser curadas. Mas Aleluia. alguns ficam pensando, orei por Glória 10 a Deus. 10 pessoas, uma pessoa foi, Aleluia. uma só foi curada. Oh, glória a Deus, uma foi curada. Glória a Uma Deus. pessoa você salvou de morrer prematuramente, que tem doença que mata rapidamente a pessoa. Verdade. Glória Então, a Deus. Você tem que olhar
para aqueles que estão sendo curados. E qual, para vencer o medo, não é olhar se não acontecer, é falar assim, e quando acontecer? E quando acontecer, que alegria vai ser a minha? Aleluia. Porque você não Aleluia. vai com medo de se não acontecer nada. Você fala assim, eu tô com a expectativa Glória a De que Deus. vai. e vai. Aleluia. Ah, mas se não acontecer nada, ele tá com a Glória. expectativa negativa. Eu falo assim, eu fui numa vez numa missionária engraçada, numa campanha de cura, eu fiquei triste. Eu falei, pastor, fala pro pessoal chamar os doentes, tá? Que nós vamos fazer a campanha de cura. Cheguei na igreja, não tinha doente. Oh, meu Deus. Eu falei, cadê os doentes? Isso. Meu Deus. A campanha de cura, A cadê campanha o de cura doente? sem doente? Sem Não doente. dá, né? Não.